Buenas! No HTML, quando escrevemos texto, ele não tem quebra de linha automática. Por mais que a gente aperte Enter várias vezes para quebrar o texto, isso não vai acontecer. Então, como fazemos para adicionar uma quebra de linha e deixar o nosso texto ou o conteúdo das nossas páginas mais organizado? Nessa aula, veremos como adicionar parágrafo e quebras de linha. Para começar, temos que adicionar um marcador, uma indicação dizendo para o navegador que ali, naquele ponto, queremos que seja renderizada ou desenhada na tela a quebra de linha. No nosso documento, eu vou só limpar aqui essas tags que estão a mais. A 7 não existe, então vou tirar daqui. Pronto, só para ficar realmente o conteúdo que a gente está utilizando nas aulas. Vamos fazer um teste. Aqui, depois do H6, vamos dar um espacinho, vamos adicionar uma palavra qualquer, por exemplo, texto. Vamos copiar a palavra como já vimos antes, com Ctrl C. Então selecionamos toda a palavra, toda a linha, seguramos a tecla Ctrl e apertamos a tecla C uma vez. Agora aqui apertamos Enter uma vez e colamos a palavra copiada com Ctrl V. Seguramos Ctrl e apertamos V uma vez. Vamos repetir e colar mais algumas vezes para o nosso teste. Ctrl S para salvar, vamos lá no navegador. Já que colocamos a palavra texto uma embaixo da outra, é para ficar assim como os títulos, os heading. Dessa forma aqui, certo? Vamos atualizar a página. As 5 vezes que colocamos a palavra texto, mesmo sendo com quebra de linha, elas ficaram uma ao lado da outra, apenas com um pequeno espaço entre elas. Por que acontece isso? Vamos fazer um teste, retirar uma quebra de linha que fizemos com Enter, salvar e atualizar. Aqui no nosso documento, clicamos em qualquer um deles, apertamos a tecla Del, Delete, e vamos retirar aquele espaço entre as palavras para fazer um teste. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Olha lá, o que aconteceu? Só encostou, tirou aquele espacinho entre as duas palavras. Então, para adicionar essa quebra de linha e que o navegador renderize na tela, precisamos usar uma tag, porque o HTML não reconhece quebra de linha com Enter como sendo uma quebra de linha real, ou seja, apenas com Enter não renderiza na tela. Por mais que a gente dê vários espaços e salve, não adianta nada. Na linguagem HTML, temos sempre que usar as tags para determinar onde cada coisa fica, do jeito que queremos. A tag que usamos para criar um parágrafo é a tag P. Vamos lá no nosso documento, vamos apagar isso aqui, e vamos agora abrir uma nova tag, tag P. Então, P e fechamos P. Vamos escrever aqui dentro da tag, adicionando a primeira tag P, parágrafo. Ctrl S para salvar, F5, não ficou nada de diferente por enquanto. Como é que a gente vai saber se ela é uma tag ou não? Então vamos adicionar mais uma. Então aqui embaixo, vamos adicionar mais uma tag P. Abrimos e fechamos a tag P. Vamos escrever segundo parágrafo. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Agora sim, temos as duas frases e elas têm quebra de linha. Vamos testar uma coisa. Vamos deixar as duas tags na mesma linha para ver se funciona do mesmo jeito. Para fazer isso, vamos lá no nosso documento e vamos tirar esse espaço aqui. Ou seja, abrimos a tag P, fechamos a tag P. Abrimos a tag P, fechamos a tag P. As duas na mesma linha. Vamos ver se vai ter a quebra de linha ou se elas vão ficar uma do lado da outra. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Não modificou nada. Não tem diferença para o navegador se foi escrito na mesma linha ou se tem quebra de linha. Normalmente colocamos uma nova linha para ficar mais claro, mais legível na hora de desenvolver. Mas na hora de renderizar, o navegador segue os comandos escritos com as tags HTML. Automaticamente, quando abrimos e fechamos uma tag P, ela gera uma quebra de linha. Estas tags que geram essa quebra de linha automática são chamadas de tags em bloco, justamente por criar em volta delas um bloco ou um espaço, tanto em cima como embaixo, mais a quebra de linha, claro. Há também as tags inline, que não geram quebra de linha e nem espaço em volta. Cada tag tem o seu uso específico para o que precisamos construir, tornando a linguagem HTML muito simples e fácil de aprender. Vamos adicionar mais um parágrafo. Então, aqui, dá aquele Enter. E lá no final, abrimos e fechamos a tag P e escrevemos terceiro parágrafo. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Sempre que adicionamos um parágrafo, uma tag P, esse elemento aqui gera um bloco com uma quebra de linha.
E se quisermos gerar uma quebra de linha manual sem usar a tag P dentro de uma parte específica do texto, é possível? Vamos testar. Aqui entre as palavras, damos uma quebra de linha com Enter. Salvamos e atualizamos. Não modificou nada, provando que o navegador não consegue ler uma quebra de linha se não for com o uso de tags. O que podemos fazer é adicionar uma quebra de linha com a tag BR. Criamos mais um parágrafo com a tag P e vamos escrever adicionando uma quebra de linha com a tag BR. E na parte onde queremos a quebra manual, adicionamos a tag BR, por exemplo, depois da palavra quebra. A tag BR vem do inglês break, quebra. Salvamos e atualizamos. Agora sim, podemos perceber que a quebra de linha com a tag BR é diferente do que a quebra de linha com a tag P. Enquanto o parágrafo gera um bloco com espaço entre as linhas, a tag BR apenas pula para a linha de baixo. Se adicionarmos mais tags BR, gera novas quebras de linha. Vamos colocar outra aqui, depois da palavra linha. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Está ali a quebra depois da palavra quebra e depois da palavra linha, como adicionamos lá no nosso documento. Então, adicionando uma quebra e vai quebrar, de linha e vai quebrar. Com a tag, funcionou direitinho. Percebeu uma coisa interessante na tag BR? Isso aí, ela não tem uma tag de abertura e de fechamento, como as outras que vimos até agora. Além da tag BR, há várias outras que não precisam de fechamento, como HR e IMG, que veremos mais adiante. Essas tags são chamadas de self-closing, ou fechamento automático. Falando em HR, vamos criar uma linha horizontal para separar o nosso conteúdo e deixar mais organizado. Para fazer isso, vamos adicionar uma tag HR depois dos parágrafos. Aqui, então, HR, abrimos e fechamos. E uma depois dos cabeçalhos, as tags Heading. HR, fechamos. Ctrl S para salvar, F5. Olha lá. Adicionou uma linha horizontal depois dos cabeçalhos, dos heading, e depois dos parágrafos, para dividir o conteúdo. Nesta aula vimos como adicionar parágrafos e quebras de linhas com a tag P. Vimos a diferença entre tags em bloco e tags em linha. Vimos também como adicionar uma quebra de linha manualmente com a tag BR e o conceito de tags que não precisam de fechamento, chamados de self-closing ou fechamento automático. Por último, adicionamos linhas horizontais para separar e organizar o conteúdo com a tag HR. Na próxima aula, veremos novas tags de formatação. Até lá, abraço!